Existe um pequeno ritual que eu e a minha filha temos. Quase todos os dias, quando eu vou buscar ela na escola, a gente passa na padaria antes de voltar para casa. Naquele horário, o pão acabou de sair do forno. Às vezes, a gente espera alguns minutinhos só para levar o pão bem quentinho. E eu gosto disso, sabe? Quando meu marido está junto, a gente volta caminhando, conversando e comendo o pão, puro mesmo, ainda quente. São aqueles pequenos momentos que parecem simples, mas acabam ficando na nossa memória. Nesse dia, nós estávamos só nós duas. A gente comprou o pão e foi embora de carro. Parei num semáforo. Minha filha estava ao meu lado e ela estava comendo um pedaço do pão dela quentinho. O vidro estava fechado, porque eu confesso que quando eu tô sozinha no farol à noite, eu tenho um certo receio de parar o carro, sabe? Foi então que eu vi um menino que devia ter no máximo uns 13 anos. Ele estava bem sujo, ele andava até meio cambaleando. Antes mesmo de chegar perto do carro, ele gritou: "Tia, me dá alguma coisa para comer? Qualquer coisa, eu estou com fome." Na mesma hora eu falei para minha filha: "Me dá um pão aí." Peguei um pão, abri a janela e dei para ele. E antes mesmo dele sair de perto do carro, ele começou a comer aquele pão. Ele não era alguém que estava escolhendo o que queria comer. Ele não era alguém pedindo dinheiro. Ele era uma pessoa com fome, muita fome. Aquela cena ficou comigo há alguns dias e, na verdade, ela sempre volta à minha memória. Toda vez que eu vejo uma criança numa situação assim, eu demoro dias para esquecer. Eu ainda sonho que um dia Deus me permita ajudá-las de alguma forma. Não sei quando, não sei como, mas eu continuo sonhando. Naquele dia, vendo aquele menino comer aquele pão desesperadamente, eu me lembrei de um versículo. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando eu cheguei em casa, eu fui estudar esse texto, o Sermão da Montanha, e descobri algo que eu nunca tinha percebido. Quando Jesus fala dos pobres de espírito, ele não está falando de alguém que ganha pouco. Ele não está falando de quem aperta para pagar as contas no final do mês, mas paga. E nem de quem vive com dificuldade financeira, sempre endividado, sabe? Não. A palavra usada ali na Bíblia descreve alguém completamente desprovido de recursos. Alguém que não consegue sobreviver sozinho. Um mendigo. Foi aí que a minha mente voltou imediatamente naquele menino. Ele não estava negociando comigo. Ele não tinha nada para me oferecer. Ele não podia trocar nada por aquele pão. Ele simplesmente precisava do pão naquele momento para continuar. E pela primeira vez eu olhei para aquele texto e depois olhei para mim. Naquele momento eu entendi uma coisa. Eu também sou essa pessoa diante de Deus. Eu também sou uma mendiga diante de Deus, porque eu não tenho nada para oferecer em troca da salvação. Não existe currículo, não existe diploma, não existe experiência, não existe boa obra, não existe dinheiro, não existe cargo, não existe absolutamente nada que compre o reino dos céus. E talvez seja exatamente isso que Jesus esteja dizendo no primeiro ensino do Sermão da Montanha. Ele esteja dizendo assim: reconheça quem você é. Reconheça que você não consegue comprar aquilo que Deus quer te dar. Naquele semáforo, eu entreguei um pão que matou por alguns minutos a fome daquele menino. Mas Jesus oferece um pão diferente. Ele mesmo disse, né? Eu sou o pão da vida. Então eu percebi que eu também tenho fome. Uma fome que nenhum dinheiro resolve, que nenhum reconhecimento resolve, que nenhuma conquista preenche.
E é só quando eu reconheço isso é que eu percebo que as minhas mãos finalmente ficam vazias para eu receber aquilo que Deus sempre quis me dar. O reino dos céus de graça. Naquele semáforo, enquanto aquele menino saía andando com o pão nas mãos, eu olho com essa imagem para dentro de mim. E aí eu posso fazer uma oração muito simples. Deus, eu também sou uma mendiga. Eu também não tenho nada para te oferecer em troca da salvação. Na verdade, eu só preciso do teu pão para me alimentar todos os dias. Talvez o primeiro passo da vida cristã não seja mostrar para Deus tudo o que temos, porque a gente não tem nada. Talvez seja reconhecer tudo o que nos falta, porque só quem entende que está com fome estende a mão para receber o pão da vida. E talvez seja exatamente isso que Jesus começou o Sermão da Montanha dizendo: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então hoje eu quero deixar uma pergunta aqui, não para responder para mim, mas para responder para Deus. O que ainda existe nas suas mãos que impede você de esticar as suas mãos completamente para Deus para receber aquilo que Deus quer te dar? Talvez sua mão esteja cheia de orgulho, de arrogância, de soberba, de achar que é alguma coisa, de conquistas. Talvez seja a ideia de que você precisa merecer o amor de Deus, né? Se for para merecer, a gente não merece nada. Então, a verdade é, você nunca será rico o suficiente para comprar o reino de Deus. Mas você nunca será pobre demais para receber o reino de Deus e o pão da vida. Um pão que não sacia só naquele instante. Um pão que sacia para sempre. Que sacia as nossas necessidades diárias. Um pão que enche a barriga das nossas necessidades diárias, daquelas necessidades que nem a gente sabe que tem. Felizes os pobres de espírito.